Eu quero saudar a todos que estão ouvindo esta mensagem neste dia, e em especial você, meu irmão, que faz parte da família da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Aparecida de Goiânia. Hoje está completando já 4 semanas, um mês, portanto, que nós já não estamos mais podendo nos reunir no templo devido a esta pandemia que tem assolado o mundo. Mas Deus tem nos dado a oportunidade e privilégio, mesmo de não podermos estar juntos, podermos compartilhar a palavra de Deus através das mídias sociais. Hoje é considerado no mundo cristão como sendo o domingo de Páscoa, mas nós, cristãos evangélicos, nós não comemoramos a Páscoa, visto ser uma ordenança e também um costume dos judeus que fora estabelecido através do patriarca Moisés. Mas nós aproveitamos esse dia e comemoramos o domingo da ressurreição, a ressurreição de Jesus. E é sobre este tema que eu gostaria de compartilhar um pouco com você nesta oportunidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, caso você tenha condições, no livro de Mateus, no capítulo de número 28, nós estaremos lendo os versículos de número 5 e 6, que nos diz: Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois sei o que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse: Vinde e vede o lugar onde jazia. Considerando o nosso tema sobre a ressurreição de Jesus, e sendo hoje o domingo da ressurreição, eu quero começar a nossa meditação com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que a ressurreição de Jesus é tão importante? E a resposta que nós poderíamos dar a essa pergunta é que a ressurreição de Jesus, ela é de suma importância para nós cristãos, porque ela é a base da nossa confiança na eternidade com Deus. Vejamos a Escritura em Mateus capítulo 16, verso 21, que são palavras do próprio Senhor Jesus, e ele diz ali aos seus discípulos. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então nós observamos aqui neste texto do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, que o próprio Senhor Jesus, ele afirmou aos seus discípulos que viria a ressuscitar ao terceiro dia após a sua morte. E é justamente esta verdade que se consuma no texto que nós lemos no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 5 e 6, onde as mulheres vão ao túmulo e lá o encontram vazio e uma mensagem de um ser angelical que afirma: ele não está aqui, mas ressuscitou. No exercício do ministério terreno, Jesus ele realizou muitas obras, muitos sinais, muitas curas e muitos milagres. E dentre estes milagres, nós encontramos registrado nas Escrituras, através dos evangelistas, algumas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. Dentre elas, nós podemos salientar aqui nesta oportunidade a pessoa de Lázaro, um amigo muito próximo de Jesus, que morava em Betânia. E o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo de número 43, registra o seguinte: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o restante da história, todos nós já conhecemos muito bem, e o texto diz que aquele que esteve morto,
então ele foi ressuscitado, dando a ele a oportunidade de tornar a viver. Temos também registrado o caso da filha de Jairo, que era o líder máximo da sinagoga de Cafarnaum. Nós encontramos um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de número 41 e 42, que afirma: e tomando-a pela mão, lhe disse, Talita cumi, que traduzido significa, menina, eu te digo, levanta-te imediatamente. A menina se levantou e pôs-se a andar. Então, assim, a semelhança da ação que foi realizada em favor de Lázaro, também nós encontramos Jesus ressuscitando a filha de Jairo, o maioral da sinagoga de Cafarnaum. E em um terceiro momento, também Lucas, no capítulo 7, versículos 14 e 15, que nos diz o seguinte: então, chegando, se tocou o esquife, e quando pararam os que levavam, disse ao moço, moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E esse texto é tido como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Por que nós estamos considerando esses textos? Para mostrar que Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas Jesus mesmo ressuscitou outras pessoas, como vimos aqui. 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, que são eles: Lázaro, o seu amigo, a filha do maioral da sinagoga de Cafarnaum e também o filho da viúva de Naim. Eu gostaria, então, a partir desses exemplos, ter uma segunda pergunta. Quem são as pessoas que a Bíblia diz que irão ressuscitar? Eu creio que é uma pergunta bem importante, bem interessante, para que possamos buscar na própria Escritura a característica ou que tipo de pessoa irá ser ressuscitada por Jesus. Em primeiro lugar, nós diríamos, baseado na Escritura do Evangelho de João, no capítulo 5, 24, que serão ressuscitados aqueles que ouvem a palavra de Jesus. Lá está escrito, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Há uma escritura em Hebreus que nos diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. E Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra, ele não entrará em juízo. Mas a partir do momento que você dá ouvido, que você acredita, que você crê na palavra de Jesus, o texto diz que esse tipo de pessoa que ouve a palavra de Jesus tem a vida eterna. E, consequentemente, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então essa é uma das características daqueles que vão ressuscitar, aqueles que ouvem as palavras de Jesus. Segunda característica que nós podemos afirmar é aqueles que creem em Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 40, Jesus está afirmando, e lá está escrito, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós observamos que a vontade de Deus expressa pelo próprio Senhor Jesus nesse texto do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e será ressuscitado no terceiro dia. Há um outro momento em que Jesus diz que mais bem-aventurado é aquele que crê do que aquele que vê. Isso Jesus afirmou num diálogo com um dos seus discípulos, chamado Tomé, após a sua ressurreição, e Jesus afirma o seguinte, né, porque tu viste, tu creste, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E certamente entre eles estão incluídos você, incluído eu, e todos aqueles que creem em Jesus. E o texto é que a vontade de Deus é que este tipo de pessoa que tem essa característica de crer em Jesus tenha a vida eterna.
E Jesus disse que esses serão ressuscitados no último dia. E esta é a grande expectativa e a esperança da igreja desde os primeiros dias até os dias de hoje, que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Em terceiro lugar, nós podemos também afirmar que aqueles que o Pai conduz a Jesus serão ressuscitados por Deus. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós podemos observar que todo aquele que é enviado a Jesus, crê em Jesus e como consequência da sua fé em Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, ele será ressuscitado no último dia. Então nós observamos, queridos amigos, prezados ouvintes e irmãos, que a ressurreição é para aqueles que são conduzidos por Deus até Jesus. E estando nós em Cristo, o texto nos diz que nós seremos ressuscitados no terceiro dia. E em quarto lugar, também nós podemos afirmar, baseados na escritura do Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 54, que aquele que vive em comunhão com a igreja de Jesus e participa da ceia do Senhor, este também será ressuscitado por Cristo. Ele afirma, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Daí nós vemos a importância de mantermos a comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja, pois é na igreja que se celebra a Santa Ceia. E é justamente neste momento da comunhão quando nós participamos do pão e do vinho, que são elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, que foram vertidos como sacrifício da redenção. Portanto, todas as vezes que você que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você que submeteu-se ao batismo, você que está em plena comunhão com Deus e com a igreja, você que participa da Santa Ceia, da comunhão dos santos, você tem essa garantia, essa certeza afirmada pelo próprio Senhor Jesus. Eu o ressuscitarei no último dia. Outra afirmação que podemos colocar aqui, ou seria a nossa quinta afirmação, ou a quinta característica daqueles que serão ressuscitados, é que aqueles que morrerem em Cristo também serão ressuscitados. O apóstolo Paulo afirma isto na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 14, onde está escrito: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Como nós temos afirmado, irmãos, a nossa esperança não está somente nesta vida. Aliás, é a partir desta vida que nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos nas Escrituras, cremos na veracidade da palavra de Deus que nos afirma sobre a ressurreição. Como nós vimos, Jesus ressuscitou outras pessoas, e as promessas contidas nas Escrituras é que diz que aquele que crê em Jesus também ressuscitará. Portanto, nós não temos nada a temer. E quando partirmos desta vida, quando o Senhor nos chamar, nós iremos para a eternidade, e o texto nos diz que seremos ressuscitados por Cristo. Eu quero concluir esta nossa breve meditação com uma terceira pergunta. O que significa a ressurreição para nós cristãos? Em primeiro lugar, é reconhecer que o nosso Salvador tem poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo
15, versículo 20, é a garantia da nossa ressurreição. Lá está escrito: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande promessa, que assim como Cristo Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aconteça o que acontecer, nada nem ninguém poderá impedir a nossa salvação, a nossa ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este momento, por esse tempo que tivemos de reflexão na Tua palavra, especialmente, ó Deus, pelas promessas, ó Deus, que a palavra do Senhor nos traz aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, porque neste domingo estamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus, que é a garantia da vida eterna que nós temos no Senhor. Portanto, ó Deus, eu quero orar por cada amigo, por cada irmão, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem, que a mão poderosa do Senhor possa guardá-los, protegê-los nesses dias e que nós possamos continuar a viver na esperança e na expectativa da ressurreição em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.